todos imaginavam como seria estar no espaço aberto, ser um astronauta. Esse é o sonho de muitas crianças e até de alguns adultos, mas um astronauta acabou vivendo um verdadeiro pesadelo porque foi esquecido no espaço. Esta é uma história surpreendente, que passa pela dissolução de um grande país e até envolve viagens no tempo. Vamos descobrir o que aconteceu com o astronauta que passou 311 dias no espaço. Nossa história começa na União Soviética, mais precisamente na Rússia. Sergei Krikalev nasceu em 27 de agosto de 1958 em Leningrado, ou agora São Petersburgo. Na infância, Sergei estava bem ciente da intensa corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, provocada pela Guerra Fria da metade do século XX. Essa corrida impulsionou o desenvolvimento de várias tecnologias, já que ambos os lados tentavam provar sua superioridade no espaço. Os anos passaram, e Sergei continuou sonhando com as estrelas. Criando sua própria corrida espacial, ele se formou em engenharia mecânica em 1981 no Instituto Mecânico de Leningrado. Após a graduação, ele começou a trabalhar na NPO Energia, uma empresa industrial que realizava voos espaciais como parte do programa espacial soviético. Nos primeiros anos de trabalho, Sergei testou equipamentos de foguetes e trabalhou no controle de missões espaciais. Ele desempenhou um papel fundamental na equipe de controle de terra durante a missão de resgate da estação Salyut quando ocorreram falhas em 1985, e foi responsável por conduzir o reparo remoto dos sistemas da nave. Após esses sucessos, Sergei foi selecionado para a preparação de cosmonautas. O curso intensivo cobria todo o espectro de conhecimentos sobre o espaço, incluindo astronomia, mecânica orbital e métodos de experimentos científicos. Após concluir o treinamento, Sergei Krikalev foi oficialmente considerado cosmonauta em 1986. Em 1988, ele iniciou a preparação para seu primeiro voo espacial a bordo da Estação Espacial Mir, que era o maior satélite artificial em órbita. Ela foi lançada em 20 de fevereiro de 1986, e o principal objetivo da missão era estudar as reações do corpo humano a viagens espaciais e realizar observações científicas, incluindo estudos da Terra. Em 26 de novembro de 1988, Sergei finalmente viajou para Mir a bordo da nave Soyuz TM-7, em uma missão conjunta com cosmonautas franceses e soviéticos. O voo terminou com sucesso em 27 de abril de 1989, após 151 dias. Depois dessa operação relativamente tranquila, Sergei sentiu um grande desejo de retornar ao espaço, mas ele não sabia que, durante seu próximo voo, ele teria vontade de voltar à Terra. Vida tranquila. Em dezembro de 1990, Sergei já estava se preparando para seu segundo voo como parte da tripulação da nave Soyuz TM-12. Em 18 de maio de 1991, ele chegou ao Cosmódromo de Baikonur, o primeiro cosmódromo do mundo de onde foguetes eram lançados ao espaço. Junto com Sergei, estavam Anatoly Artsebarinski, um comandante experiente da Ucrânia, e Ellen Sharma, o primeiro cosmonauta britânico. O Cosmódromo de Baikonur, localizado no Cazaquistão, já tinha sido palco de vários voos históricos, incluindo o lançamento do primeiro satélite artificial, Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, e onde Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço em 12 de abril de 1961. O voo de Sergei foi relativamente rotineiro, dentro do possível no espaço, mas ele não sabia que, após 311 dias, ele entraria para a história dos cosmonautas que partiram de Baikonur. Se Sergei tivesse acreditado em presságios, ele poderia ter antecipado que a missão não seria fácil. Quando o foguete com ele, Anatoly e Ellen se aproximou da estação Mir, 2 dias depois, o sistema de orientação falhou de repente, e Sergei teve que realizar a manobra de acoplamento manualmente. Estações como Mir são equipadas com um sistema automático de acoplamento, que permite que as naves permaneçam na mesma órbita. Fazer isso manualmente é perigoso e um erro pode ser fatal. Mas Sergei manteve a calma e conseguiu realizar o acoplamento com sucesso.
A estação Mir podia acomodar até 6 pessoas, mas normalmente viviam lá apenas 3 cosmonautas, devido ao espaço apertado. A estação espacial testemunhava 16 amanheceres e entardeceres todos os dias, então seus habitantes costumavam fechar os escotilhos para que ficasse escuro dentro enquanto dormiam, simulando a noite. Normalmente, os cosmonautas acordavam por volta das 8 da manhã, horário de Moscou, e começavam a trabalhar, realizando experimentos científicos e monitorando a estação espacial. Às 13 horas, eles retornavam à área comum para o almoço e os treinamentos. Mas esses treinos não eram feitos à toa. No espaço, é importante manter a forma, pois a gravidade baixa afeta a massa muscular. O processo de perda muscular, também conhecido como atrofia, fazia com que os cosmonautas perdessem até 20% de sua massa muscular após voos que duravam de 5 a 11 dias. Após o almoço, eles ainda faziam mais 3 horas de exercícios. Depois, 1 hora de treino para terminar o dia com o jantar e o tempo livre. À noite, geralmente os cosmonautas olhavam pela janela para o planeta no qual todos nós vivemos. Estar no espaço é incrível, mas a vida na Mir não era tão ideal quanto o esperado. Semelhante à nave fictícia Millennium Falcon, a Mir frequentemente era considerada tanto uma maravilha da engenharia moderna quanto um amontoado de sucata. Na Mir, sempre ocorriam falhas técnicas, e quando Sergei chegou à estação pela segunda vez, já havia tantos problemas elétricos que as luzes piscavam e se apagavam. Isso não era exatamente reconfortante, pois lembrava aos cosmonautas que dependiam de tecnologia falha para respirar e manter a pressão, ou seja, para viver. Isso provavelmente os aterrorizava. Além disso, devido aos constantes problemas técnicos, a temperatura e a umidade na estação subiam e desciam rapidamente, o que gerava muitos micro-organismos. Como resultado, a estação tinha cheiro de mofo e até de suor dos cosmonautas. No geral, a Mir parecia um dormitório, no espaço. No entanto, isso não incomodava Sergei, que considerava a estação Mir sua segunda casa. O espaço era seu playground, e ele adorava a sensação de ingravidez, flutuando de uma parte da estação para outra. Além disso, ele estava cercado por colegas maravilhosos, incluindo seus companheiros Anatoly Artsebarinski e Ellen Sharma, e 2 outros cosmonautas que moravam na estação desde dezembro de 1990. Em 26 de maio de 1991, Ellen e os outros 2 cosmonautas completaram sua missão e retornaram à Terra, deixando Sergei e Anatoly para monitorar a estação e, de vez em quando, fazer reparos nela. O voo de Sergei deveria ter terminado em outubro de 1991, e ele tinha apenas 5 meses restantes. O trabalho era extenso, e o mais interessante eram 6 saídas para o espaço que Sergei Anatolievich planejava realizar nesses 5 meses, para consertar e atualizar as partes externas da estação espacial. Durante a última saída para o espaço, o capacete de Anatolievich embaciou, pois a água em seu traje espacial havia acabado. Ele estava preso à estação, e Sergei teve que liderar o comandante, que não conseguia ver nada. Felizmente, tudo deu certo. Mas em agosto, pouco antes de terminar a missão, tudo mudou abruptamente. De sua residência espacial, Sergei podia ver várias maravilhas do mundo, ainda que muito rapidamente, já que em 1h30 o mundo girava sobre a Terra, as pirâmides de Gizé, a Grande Barreira de Corais e o Grand Canyon. Porém, ele não viu os tanques cruzando a Praça Vermelha, o que marcava o colapso do estado em que ele vivia. Naquele momento, a União Soviética era governada por seu primeiro presidente, Mikhail Gorbachev, que havia frustrado defensores do comunismo com suas reformas de perestroika, que mudaram o sistema político e econômico do país. A tensão na União Soviética vinha crescendo desde a década de 1980, mas a situação atingiu seu ponto crítico em 19 de agosto de 1991, quando Gorbachev renunciou. O golpe durou alguns dias, mas teve um impacto tremendo na URSS, e estava claro que os dias da União Soviética como Estado estavam contados. Considerando a complexidade da situação na URSS, era difícil obter notícias verídicas, e Sergei se preocupava com seus amigos e familiares,
que estavam enfrentando os distúrbios políticos no país. Sergei acompanhava os eventos que se desenrolavam na URSS principalmente através de sua esposa Helena, que trabalhava no Centro de Controle de Missões. Também havia radioamadores com os quais Sergei conseguia se comunicar por meio do sistema de comunicação. Um desses radioamadores era Margaret, uma americana que falava russo, que lhe passava notícias sem censura. A situação política na União Soviética confundia Sergei, e ele se perguntava o que tudo isso significava para o programa espacial e sua missão. Ele nem imaginava que, junto com o mundo, seria arrastado para o colapso da União Soviética. O último cosmonauta soviético. Os meses se passaram, e as repúblicas começaram a se separar da União Soviética. Em dezembro, a maioria delas se tornou independente, sendo o último a fazê-lo o Cazaquistão, que se tornou independente em 16 de dezembro de 1991. Isso paralisou os trabalhos com o programa espacial soviético. Lembram-se do cosmódromo de Baikonur, de onde Sergei havia partido. Agora ele pertencia ao novo governo da República do Cazaquistão, que não estava muito disposto a compartilhá-lo. O governo cazaque tentou fixar um preço astronômico para o complexo, e a Rússia, sem dinheiro devido à dissolução da URSS, precisava urgentemente de uma solução para o problema. Para agradar às novas autoridades, o programa espacial soviético, que estava localizado em Moscovo, autorizou a inclusão de um cosmonauta cazaque na próxima missão. Isso representava um grande problema para Sergei, já que, devido ao caso de Aub Bakirov, o cosmonauta cazaque, o engenheiro de bordo que deveria substituí-lo, Alexander Kaleri, não iria à estação. Como não era possível enviar alguém que soubesse operar a estação, a administração do programa informou Sergei que ele permaneceria na estação por um período indeterminado. Uma nova tripulação de 3 cosmonautas chegou em 4 de outubro, liderada por Alexander Volkov, com quem Sergei já havia voado no primeiro voo. 6 dias depois, 2 dos cosmonautas voltaram à Terra com Anatoly, cujas funções como comandante passaram para Volkov. Em 26 de dezembro daquele ano, a ex-União Soviética havia se desintegrado completamente em 15 repúblicas, e Gorbachev havia perdido o poder. O Estado que havia enviado Sergei ao espaço já não existia mais. E o que era ainda pior, o cosmonauta esquecido não era mais a prioridade principal. Seu passaporte havia se tornado inválido, e ele se tornou uma pessoa sem nacionalidade, impotente, observando enquanto seu país de origem desaparecia. Depois de passar o ano novo no espaço, Sergei começou a se perguntar se algum dia voltaria à Terra. Embora a presença do comandante Volkov amenizasse suas expectativas, quanto mais tempo Sergei permanecia no espaço, menos restava da Rússia. A situação era tão desesperadora que a agência espacial russa mal conseguia enviar alimentos e suprimentos para a estação, a 386 quilômetros da Terra. Nem se falava na possibilidade de substituir o pobre Sergei, e seu futuro, e até sua sobrevivência, se tornavam cada vez mais incertos. Tudo o que lhe restava era esperar e, a cada estrela cadente, fazer um pedido, boas notícias e que sua permanência no espaço não afetasse sua saúde. Embora as consequências de uma missão espacial prolongada ainda fossem mal compreendidas, já na década de 1990, estava claro que cosmonautas como Sergei corriam sérios riscos. Para começar, sendo mais próximos do Sol do que as pessoas na Terra, Sergei estava exposto à radiação de partículas solares, o que aumentava a probabilidade de desenvolver catarata ou câncer. No entanto, vale ressaltar que Sergei ainda tinha uma maneira de voltar à Terra, mas ela teria consequências sérias. Na estação espacial Mir havia uma cápsula Soyuz para retorno de emergência, mas havia um problema. Sergei era o único cosmonauta a bordo que sabia como manter a estação funcionando, e se ele a deixasse, isso poderia significar o fim da estação. Isso criou uma situação única e extremamente difícil para Sergei, o que era mais importante, a missão ou voltar para casa. Apesar dos problemas físicos e psicológicos causados pelo atraso, a determinação de Sergei e sua lealdade à estação superaram até mesmo a estrela mais brilhante. Ele continuou a manter a estação Mir operando por quase 3 meses.
Mas, ao contrário do impostor que foi lançado ao espaço, Sergei não passou toda a sua vida flutuando no espaço. A ajuda já estava a caminho. Em março de 1992, a Alemanha pagou 24 milhões de dólares à Rússia para que Klaus Dietrich Flade voasse para a estação Mir, tornando-se o primeiro cosmonauta alemão. Isso significava que a Rússia finalmente poderia enviar alguém para substituir Sergei, que já havia passado 9 meses no espaço, orbitando a Terra aproximadamente 5.000 vezes. Com a notícia de que finalmente voltaria para casa, Sergei pôde se concentrar em retornar à Terra e se reunir com sua esposa e filha. Usando dinheiro pago pela Alemanha, a agência espacial russa escolheu o cosmonauta Alexander Kaleri para substituí-lo. Depois de ser substituído, Sergei retornou à Terra em 17 de março de 1992 a bordo da nave Soyuz TM-14, com Alexander e Klaus, cujo 24 milhões foram gastos para o retorno. O foguete de Sergei partiu do cosmódromo de Baikonur e seguiu para a estação Mir. Uma semana após sua chegada, Sergei finalmente conseguiu voltar à Terra, junto com Klaus e seu amigo e comandante Volkov. No dia 25 de março de 1992, o Soyuz pousou em Baikonur. Quando as portas se abriram, a multidão correu em direção ao foguete de onde apareceu o astronauta pálido. No seu traje espacial, via-se a bandeira vermelha soviética com a inscrição USSR em russo. Krikalev foi o último verdadeiro cidadão soviético. Após 10 meses de atrofia muscular, ele só conseguiu se levantar com a ajuda de vários homens que o sustentaram. Quando ele pisou na terra e respirou ar fresco pela primeira vez em 311 dias, uma manta foi colocada sobre ele e ele pôde finalmente saborear um caldo, que foi sua primeira comida fresca quase após um ano. Ele viajou de avião para a Rússia para se reunir com Helena e sua pequena filha, Olga. Ao retornar à Rússia, que havia mudado, Sergei se sentiu como um estrangeiro. Sua cidade natal mudou de nome de Leningrado para São Petersburgo. Mas a terra e as ações do passaporte soviético não foram as únicas coisas que mudaram desde que Sergei estava no espaço. Já discutimos alguns dos efeitos físicos dos voos espaciais, mas há um efeito do qual você pode se orgulhar na frente dos amigos: a viagem para o futuro por 0,02 de segundo. Sim, Sergei detém o recorde do maior salto no tempo. Como isso é possível? De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a velocidade de um objeto e sua distância de uma fonte massiva de gravidade, como a Terra, podem mudar a forma como o objeto percebe o tempo. Parece um pouco estranho, não é? Foi exatamente isso que pensaram os práticos fabricantes de um dos primeiros satélites GPS. No entanto, quando lançaram satélites com relógios atômicos instalados com precisão de nanosegundos, ficaram surpresos ao descobrir, após alguns minutos de ativação, que os relógios dos satélites estavam funcionando um pouco mais rápido do que os relógios terrestres. Mas isso foi o suficiente para que as leituras do GPS se tornassem inúteis em algumas horas. Eles acidentalmente provaram a teoria de Einstein. E qual é essa teoria? A teoria especial da relatividade afirma que um objeto em movimento mais rápido do que outro sente o tempo de forma mais lenta, e de acordo com a teoria geral da relatividade, o tempo para um objeto passa mais rápido quanto mais longe ele está da fonte de gravidade. Esses dois princípios funcionam juntos no espaço, mas não se equilibram exatamente. E, geralmente, a gravidade ganha. Isso significa que, para objetos que orbitam a Terra, incluindo Sergei Krikalev, o tempo passa mais rápido do que na Terra. Portanto, tecnicamente, ao retornar, Sergei estava 0,02 segundos mais velho do que se tivesse permanecido o tempo todo no planeta. Por isso, todos os satélites GPS agora precisam de um sistema de compensação que leve em conta os efeitos de desaceleração do tempo. Você achou que o astronauta preso no espaço seria o fato mais estranho do dia, certo? Mas não. Atração pelas estrelas. Parece que 311 dias de viagem no espaço seriam suficientes para uma vida inteira, mas Sergei não parou. Ele continuou sua carreira como astronauta e voltou às estrelas um pouco menos de 2 anos após seu retorno à Terra.
Sergei participou de 4 voos espaciais de 1994 a 2005 e entrou novamente para a história em 2 de novembro de 2000 como membro da tripulação da primeira longa expedição à Estação Espacial Internacional. No total, durante sua carreira, Sergei passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos no espaço, um período de 17 anos. Em 2005, ele concluiu sua carreira como comandante da 11ª expedição à Estação Espacial Internacional. Refletindo sobre seus voos, Sergei disse que todos os astronautas adquirem uma perspectiva global, e as questões sobre as diferenças entre as nações parecem absurdas. Afinal, no espaço, somos apenas pequenas e insignificantes criaturas em um ponto azul no meio das estrelas, no vasto mistério do universo. Às vezes, a cabeça pode girar com tantos enigmas, mas há uma coisa da qual podemos ter certeza: a história de Sergei é simplesmente cósmica. Como você passaria o tempo se estivesse no espaço por tanto tempo? Você teria coragem de passar pelo que Sergei passou? Conte-nos nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado por assistir.